essa tarde, está deixando algo da parte do Senhor para vocês, para que vocês venham estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos deixar uma meditaçãozinha rápida no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Amém? E o tema da leitura é: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama de seus irmãos ao seu pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o que eu venho aprender com essa palavra, com essa leitura do livro de Gênesis, que José, creio eu que os irmãos já tenham passado, já tenham lido esse capítulo. Ali José, ele era o querido, vamos dizer assim, o queridinho do seu pai e de sua mãe. Porque a mãe de José só tinha ele de filho. Jacó, ele tinha 10 filhos, mas nenhum deles era irmãos somente de pai e mãe de José, mas só irmãos de pai, parte de pai. E quando José nasceu, seus irmãos ali, ouvindo a mãe de José gritar pelas dores de parto, e José nasce. E quando seus irmãos vão até José para vê-lo, seu pai Jacó o pega pelos braços, no colo, e não deixa que os seus irmãos vejam. E ali os seus irmãos já se sentiram rejeitados, porque Jacó mostrou-se que estava muito feliz com a chegada de José. Mas como nós sabemos, qual é o pai que não ficaria feliz, alegre pela chegada de um filho, de um novo herdeiro da casa? Amém, irmão? Então a ira dos seus irmãos ali já começou a se acender contra José. E o que eu venho dizer nessa palavra é que o pecado da inveja, da ira e também da soberba, a mentira, tudo isso nos leva a pecar. E os irmãos de José, eles pecavam piamente contra José, contra o Senhor Jesus, contra Deus, porque eles não queriam ver José bem, por José ser o queridinho da família, de seu pai, propriamente dizendo, e de sua mãe, porque todos eles iam para a lavoura, iam para o campo, cuidar do rebanho, cuidar dos animais, mas o seu pai não deixava com que ele fosse, porque José era a promessa de Deus na vida de José. José era a promessa de Deus na vida de Jacó. E ao passar dos dias, dos anos, José foi crescendo, José foi virando adolescente, e a vontade de José era ajudar os seus irmãos na lavoura. Ele tinha desejo de ajudar, ele tinha desejo de trabalhar no campo, ajudar os irmãos, porque ele viu os irmãos sair pela manhã e voltava ainda já pela noite. E muitas vezes seu pai mandava José até seus irmãos no campo para ver se estava tudo bem, para que ele levasse algo para os irmãos. E os irmãos dele sempre mandavam ele voltar. Some daqui que a gente não quer você aqui. Meu pai não te quer aqui. Não sei o que você está fazendo aqui. Você só vem para cá para atrapalhar, sonhador. E ali, voltando para casa naquela noite, José teve um sonho. E nesse sonho, José sonhou com um rebanho. E sonhou também no sonho que os lobos vieram até aquele rebanho. E ele tentando ajudar o rebanho não conseguia. E os lobos mataram o macho alfa do rebanho. E ali, pela manhã, José contando aquele sonho para seu pai e seus irmãos. Seus irmãos caçoaram de José, riram da cara de José, dizendo que José era apenas um sonhador,
sonhador mor, só sabia sonhar, e que aquilo nada aconteceria. Mas seu pai sabia, dentro do seu coração, que aqueles sonhos de José nada mais nada era que o Senhor falando com José, mostrando algo a José. E José se entristeceu por seus irmãos ter caçoado dele. Mas seu pai falou: filho, não fique triste. Seus irmãos, eles estão caçando de você, mas o Senhor tem algo importante na sua vida. O que eu quero dizer, meus irmãos, que hoje o Senhor tem feito mudança na tua vida. E se você acha que o Senhor esqueceu de você, se você acha que o Senhor deixou você abandonado, porque muitos te perseguem, porque muitos falam que você não vai chegar a lugar nenhum, não temas, porque o Senhor, Ele faz tudo no momento certo, porque o Senhor, Ele está ali, Ele está aqui para nos ajudar, mas nós temos que perseverar para que o Senhor venha estar trabalhando em nossos meios. E ali José, entristecido, continuou o seu dia, querendo trabalhar com seus irmãos. Ele queria fazer parte daquilo que seus irmãos eram. Mas seu pai: não, meu filho, você vai estudar, vem aqui que mamãe e papai vai te ensinar a fazer algo, vamos te ensinar. E José não tinha calo na mão. José era um jovem de aproximadamente, vamos botar 16 para 17 anos. E ele era obediente. José era obediente. E seu pai, Jacó, falou para José: José, vai até o campo para ver o que os seus irmãos precisam. E chegando lá, os irmãos de José viram ele chegando, já pararam o serviço, já começaram a caçoar dele e disseram: vamos pregar uma peça de José. José, como era bom de coração, humilde, queria estar ali sempre para ajudar o próximo. E os seus irmãos disseram: irmão, fique aqui com o rebanho, que nós vamos até o outro lado e ver se achamos uma ovelha perdida. E José, inocente, sentou-se e ficou ali com aquele rebanho. Quando de repente me chega um sentimento meio que de demora, que os irmãos dele demoravam, e ele achou que acontecia algo. E ele foi até um certo monte e olhou, lá embaixo tinha um lago, e ali seus irmãos todos se divertindo, tomando banho e se refrescando, e José ali se entristeceu e voltou para o rebanho. Quando de repente chegaram os lobos, muitos lobos chegaram para tentar matar aquele rebanho, e então José lutando contra os lobos ali, os lobos quase o pegando. Só que o Senhor tocou no coração de Jacó para que Jacó fosse até lá. E Jacó, chegando, salvou José e perguntou: onde se encontram seus irmãos? E ele disse: estão tomando banho, papai. Eles estão se banhando e me deixaram aqui tomando banho do rebanho. E ali Jacó pegou seus filhos, seu filho José, e levou para casa e falou para os seus irmãos: por que vocês não cuidaram dele? E ali Jacó perguntou: por que você não cuidaram do seu irmão? Deixaram que seu irmão ficasse sozinho. E ali a ira de Jacó se acendeu sobre os irmãos de José. E no outro dia, pela manhã cedo, bem cedo, José acorda. Ali José, ao acordar, ele foi contar mais um sonho que ele teve a seu pai e a seus irmãos. E os seus irmãos já estavam ficando já irados com aquilo, de ver todos os dias o seu irmão José está contando sonho. E falava: já vem esse sonhador, mais uma vez contar esses sonhos que ele tem, esse sonho louco que ele tem. E ele virou e disse: pai, o sonho que eu sonhei esta noite foi que nós estávamos separando trigo e todos os meus irmãos, e o meu fecho de trigo se levantou e ficou sendo o maior fecho de trigo do que dos meus irmãos ali no meio.
e os cestos e os molhos de trigo rodeando, dos meus irmãos rodeando o meu, e ali o meu foi o maior, e os molhos de trigo deles se curvando sobre o meu. E ali os irmãos dele dizendo: você acha que nós vamos se curvar a você um dia? E saíram caçoando de José. E Jacó falou: já que vocês levantaram cedo, vão trabalhar. Vão para a roça, vão trabalhar, vão fazer algo de importante, já que vocês só querem caçoar de seu irmão. E ali os seus 10 irmãos saíram ali com a ira no coração e tramando algo contra José. E José falou: eu não faço por mal, meu pai. Só que eu venho tendo esses sonhos e eu não consigo entender. E Jacó disse a seu filho: filho, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor está te dando esses sonhos. Para você estar tendo esses sonhos é porque o Senhor tem algo para fazer na tua vida. E ali José se acalmou. E tua mãe lhe fez uma túnica colorida. E deu essa túnica para José. Quando os irmãos de José viram ele com aquela túnica, disseram entre eles: mas por que José merece uma túnica colorida? Por que José merece ser diferente de nós? Por que ele tem todo o tratamento que nós não tivemos nem temos? O que José tem que nós não temos? Por acaso nós somos filhos do mesmo pai? E ali a ira daqueles homens já acesa contra José. José tem outro sonho. E ali o sonho de José, ele sonha que o sol e a lua e as estrelas se rendiam, se dobravam para José. E seu pai falou: José, por acaso você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos iremos se dobrar, se ajoelhar perante você, perante ti? E José começou a entender que aquilo era plano de Deus. José começou a entender que o Senhor estaria tentando falar algo ao seu coração. Mas ali, os seus irmãos não entendiam que José era ungido, que José era escolhido, que José era separado por Deus. Então seus irmãos tramando, falaram: dessa vez basta, vamos dar um fim em José. E quando José foi à lavoura atrás de seus irmãos, não encontraram. Encontrando um homem no meio do caminho, falaram que ele tinha ido pelo lado do Egito, do lado da terra de... E ali, José foi atrás de seus irmãos, e seus irmãos chegaram, pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cova. Só que naquela cova não tinha água. E ali seus irmãos sentaram ali fora e ficaram tramando: vamos matar ele, vamos dizer que o meu pai, que os bichos comeram ele. Mas no meio deles, um dos seus irmãos disse: não vamos dar cabo da vida dele, porque não tem necessidade. E ali vinham os homens que compravam, vendiam escravos. E os seus irmãos venderam José para aqueles homens. E aqueles homens levaram José para a feira. E lá, o eunuco de Faraó, procurando um servo para Faraó, para limpar a casa de Faraó, viram José e disseram: nossa, mas ele é magrinho, mas ele tem uma mão fina. Ele serve porque a gente quer. Porque ele ainda era jovem, com 17 anos. E levaram José para o Egito. A terra que um dia foi a terra da aflição do povo do Senhor. Foi a terra também que um dia foi a terra de glória para o povo de Deus. E ali, chegando ali naquela terra, José foi trabalhar na limpeza, na faxina. Quando Faraó chegou e viu aquele homem trabalhando, falou: